Cucu, seja bem-vindo ao livro comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e esse é o capítulo 3. Que era necessário que a corrente da manivela tivesse sofrido um certo trabalho preparatório para ser assim quebrada com um golpe de martelo. Por volta do fim de outubro desse mesmo ano, 1823, os habitantes de Toulon viram entrar em seu porto, depois de uma grande tempestade, e para algumas reparações de avarias, o navio o Orion, que mais tarde foi empregado a Brest como navio-escola e que fazia, então, parte da esquadra do Mediterrâneo. Esse imenso complexo, todo aleijado como estava, porque foi maltratado pelo mar, fez o seu efeito entrando no porto. Ele trazia um pavilhão que recebeu um saúdo regulatório de 11 tiros de canhão, devolvidos por ele, tiro por tiro. Nós calculamos que em salvas, cortesias monarcas e militares, trocas de conversas polidas, sinais de etiqueta, formalidades no porto e na cidadela, no nascer e pôr do sol, saudados todos os dias por todas essas fortalezas e todos esses navios de guerra, aberturas e fechamento de portas, etc, etc. O mundo civilizado dava tiros de pólvora por toda a terra, todas as 24 horas, 150.000 tiros de canhão inúteis. A 6 francos o tiro de canhão, isso faz 900.000 francos por dia. 300 milhões por ano que se vão na fumaça. Isto é só um detalhe. Mas enquanto isso, os pobres morrem de fome. O ano 1823 foi o que a Restauração chamou de Época da Guerra da Espanha. Essa guerra continha muitos eventos em um só. E também tinha suas singularidades. Neste ano, teve um grande caso de família para a Casa Bourbon. A filial de França, socorrendo e protegendo a filial de Madrid, quer dizer, fazendo ato de irmã mais velha. Houve um retorno aparente de nossas tradições nacionais complicadas de servidão e de sujeição aos gabinetes do norte. Monsieur Duc de Angoulême, apelidado pelas folhas liberais de o herói de Andujar, comprimindo em uma atitude triunfal, um pouco contrariado por seu ar pacífico,
o velho terrorismo forte e real do Santo Ofício aos problemas com o terrorismo quimérico dos liberais. Os sem calcinhas ressuscitados para o grande pavor dos viúvas, sob o nome de descamisados. A monarquia fazendo obstáculo ao progresso, foi qualificada de anarquia. As teorias de 89 bruscamente interrompidas nas minas. Um olá europeu intimidado pela ideia francesa, fazendo sua volta ao mundo. Ao lado do filho da França generalíssimo, o príncipe de Carignan e depois Charles Albert. Enrolaram-se nessa cruzada de reis contra os povos, voluntariamente, com suas ombreiras de granadeiros em lã vermelha. Os soldados do império voltaram para os campos, mas depois de 8 anos em repouso, estão envelhecidos e tristes sob o cocar branco. A bandeira tricolor, agitada no estrangeiro por um heróico punhado de franceses, como a bandeira branca foi agitada a Coblentz 30 anos atrás. Os monges estão misturados às nossas tropas. O espírito de liberdade e de novidade foi chamado à razão pelas baionetes. Os princípios são companheiros do tiro de canhão. A França, desfazendo com seu exército aquilo que ela havia feito com seu espírito. Do resto, os inimigos vencidos, os soldados hesitantes, as vilas tomadas por milhões, pontos de perigo militares e, portanto, de explosões possíveis, como em toda mina surpreendida e invadida. Pouco de sangue derramado, pouca honra conquistada. Vergonha para alguns e glória para nenhum. Tal foi essa guerra, feita por príncipes que descendiam de Luís XIV e conduzida por generais que saíram de Napoleão. Ela teve essa triste sorte de não lembrar nem a Grande Guerra, nem a Grande Política. Alguns fatos de armas foram sérios. A tomada do Trocadeiro, entre outras, foi uma bela ação militar, mas, em soma, nós o repetimos. As trombetas dessa guerra tinham um som rachado. O conjunto era suspeito. A história aprova a França em sua dificuldade de aceitação desse falso triunfo. Pareceu evidente que certos oficiais espanhóis encarregados da resistência cederam muito fácil à ideia de corrupção desprende-se da vitória. Parecia que ganhávamos mais generais
do que batalhas. O soldado vencedor voltou humilhado. Guerra diminutiva, em efeito, onde podíamos ler Banco de França nas dobras da bandeira. Os soldados da guerra de 1808, sob os quais formidavelmente cedeu Saragossa, franziam as sobrancelhas em 1823, diante da abertura fácil das cidades, e se pegavam a arrepender-se por Palafox. É o humor da França de amar ainda melhor ter diante dela Rostopchina do que Balesteiros. Em um ponto de vista mais grave agora, e sobre o qual convenho de insistir, essa guerra que amassava o espírito militar na França indignava o espírito democrático. Nessa campanha, o objetivo do soldado francês, filho da democracia, era a conquista de um jugo por outro. Contrassenso odioso. A França está feita para acordar a alma dos povos e não para os sufocarem. Depois de 1792, todas as revoluções da Europa são uma revolução francesa. A liberdade raiava na França, isto é, um fato solar. Cego o que não o vê. Foi Bonaparte quem o disse. A guerra de 1823 atentava contra a generosa nação espanhola e era, ao mesmo tempo, um atentado contra a Revolução Francesa. Esta via de fato monstruosa era a França quem a cometia. A força, porque fora das guerras liberadoras, todos os que fazem o exército, eles o fazem à força. As palavras de obediência pacífica o indicam. Um exército é um estranho chef-d'œuvre de combinação, onde a força resulta de uma soma enorme de impotência. Assim, explica-se a guerra, feita pela humanidade contra a humanidade, apesar da humanidade. Quanto aos Bourbons, a guerra de 1823 foi fatal para eles. Eles a tomaram por um sucesso. Eles não viram o perigo que havia em matar uma ideia por causa de uma instrução. Eles desprezaram a si mesmos em sua ingenuidade,
ao ponto de introduzirem dentro de seu estabelecimento, como elemento de força, o imenso enfraquecimento de um crime. O espírito de emboscada entra em sua política. 1830 germinou em 1823. A campanha de Espanha torna-se, em seus conselhos, um argumento para os golpes de força e para as aventuras do direito divino. A França, tendo estabelecido o rei Neto em Espanha, poderia também estabelecer o rei absoluto em sua própria casa. Eles caíram no erro de tomar a obediência do soldado pelo consentimento de uma nação. E esta confiança perde os tronos. Não se deve dormir, nem à sombra de uma mancenilheira, nem à sombra de um exército. Agora, voltemos ao navio o Orion. Durante as operações do exército comandada pelo príncipe generalíssimo, uma esquadra cruzava o Mediterrâneo. Nós acabamos de dizer que o Orion era dessa esquadra e que ele foi levado por eventos do mar ao porto de Toulon. A presença de um navio de guerra no porto tem o seu não sei o que chama o povo e ocupa a multidão. Será porque é grande e a multidão gosta do que é grande? O navio de linha é um dos mais magníficos encontros entre o gênio do homem com a força da natureza. O navio de linha é composto, ao mesmo tempo, daquilo que existe de mais pesado e daquilo que existe de mais ligeiro, porque ele tem caso ao mesmo tempo com as três formas da substância, o sólido, o líquido e o fluido, e deve lutar contra as três. Ele tem também 11 garras de ferro para agarrar o granito no fundo do mar e mais antenas que um inseto para buscar o vento dentro das nuvens. Seu hálito sai por seus 120 canhões como clarões enormes e responde fielmente aos ataques. O oceano tentou o extraviar em uma apavorante corrente de ondas. Mas o navio tem sua alma, sua bússola, que o aconselha e que o mostra sempre o norte. Nas noites escuras, suas lanternas substituem as estrelas do céu. Assim, contra o vento, existem a corda e a vela. Contra a água, a madeira. Contra o rochedo, o ferro, o cobre e o chumbo.
contra a sombra, a luz, contra a imensidão, uma agulha. Se queremos ter uma ideia de todas as proporções gigantescas que constituem o conjunto do navio de linha, só precisamos entrar em um dos porões cobertos com 6 andares dos portos de Brest ou Toulon. Os navios em construção estão ali, sob o sino, por assim dizer. Essa viga colossal é um mastro. Esta grande coluna de madeira colocada no chão a perder de vista é o grande mastro. O grande mastro inglês levanta-se a 217 pés acima da linha de flutuação. A marinha de nossos pais usava cabos, a nossa usa correntes. O simples amontoado de correntes de um navio com 100 canhões, com 4 pés de altura, 20 pés de largura, 8 pés de profundidade e, para fazer esse navio, quanta madeira é necessário? 3.000 metros cúbicos. É uma floresta que flutua. E ainda, se repararmos bem, falamos aqui do complexo, mas esse é o complexo militar de 40 anos atrás. Do simples navio com velas a vapor de minha infância. Depois, foram acrescentados novos milagres a esse prodígio que chamamos navio de guerra. A essa hora, por exemplo, o navio misto com hélice é uma máquina surpreendente, puxada por uma vela de 3.000 metros quadrados na superfície e por uma caldeira com a força de 2.500 cavalos. Sem falar dessas maravilhas novas. Mas o antigo navio de Christophe Colomb e de Ruyter também é um grande chef-d'œuvre do homem. Ele é inesgotável em força, como infinito em sopro. Ele atrapa o vento em sua vela. Ele é preciso na imensa profusão das ondas. Ele flutua. Ele reina. Mas chega a hora, no entanto, que a ventania quebra como uma palha essa viga longa de 60 pés, onde o vento dobra como um pé de orégano esse mastro de 400 pés de altura, onde essa âncora que pesa 10.000 entorta-se na força das ondas, como o anzol de um pescador, onde esses canhões monstruosos rugem queixosos e inúteis. O furacão leva para o vazio e para a noite, onde todo esse poder e toda essa majestade estragam-se dentro de um poder
e de uma majestade superiores. Todas as vezes que uma força imensa desprende-se para alcançar uma imensa fraqueza, isto faz sonhar os homens. Por isso, nos portos, os curiosos abundam, sem que eles consigam explicar a si mesmos perfeitamente por quê. Mas em torno dessas maravilhosas máquinas de guerra e de navegação, existe sempre uma multidão. Todos os dias e todas as noites, o porto de Toulon estava repleto em todos os lugares de ociosos e curiosos. Como dizemos a Paris, não tendo outra coisa para fazer que olhar o Orion. O Orion é um navio doente há algum tempo. Em suas navegações anteriores, camadas espessas de conchas foram amontoando-se em seu casco ao ponto de o fazer perder a metade de sua velocidade normal. Por isso, o colocaram a seco o ano passado para raspar todas essas conchas. E depois ele voltou para o mar. Mas essa raspagem alterou o casco. Na altura de Baleares, o forro, cansado, abriu-se e entrou água no navio. Depois, um violento golpe aconteceu e estraçalhou a bombordo a polaina e avariou o mastro dianteiro. Em consequência de todas essas avarias, o Orion foi para Toulon. Ele estava na água, perto de Arsenal, sendo reparado. O casco não foi quebrado a este bordo, mas algumas tábuas foram descoladas aqui e ali para deixar passar o ar dentro da carcaça. Uma manhã, a multidão que o contemplava foi testemunha de um acidente. A tripulação estava ocupada a desenrolar a vela quando o chefe encarregado de tomar a medida da grande vela superior a este bordo perdeu o equilíbrio. Ouvimos cambalear e a multidão no porto gritar. A cabeça levou o corpo. O homem girou em torno da viga, as mãos estendidas para o abismo. Ele tenta apoiar-se nas cordas de apoio, primeiro com uma mão, depois com a outra mão. E ele acabou ficando pendurado. O mar estava abaixo dele, com sua profundidade vertiginosa. A força da queda deu às cordas um impulso violento e o homem agora ia e vinha, agarrado nas cordas, como uma pedra na funda. Ir ao seu socorro era correr um risco eminente. Nenhum dos marinheiros, todos
pescadores da costa, novos nesse serviço, não ousaram se aventurar. Enquanto isso, o infeliz do responsável cansava-se. Não podíamos ver a angústia em seu rosto, mas víamos em todos os seus membros a sua exaustão. Seus braços estendiam-se em um estiramento horrível. Mas cada esforço que ele fazia para subir só servia para aumentar as oscilações. Ele não gritava por medo de perder a força. Nós esperávamos apenas um minuto que ele largaria as cordas e, por instantes, todas as cabeças viravam por medo de não o ver acontecer. Existem momentos onde um pedaço de corda, um poleiro ou um galho de árvore são a vida mesmo. E é uma coisa terrível de ver um ser humano despegar-se e cair como uma fruta madura. De repente, nós vimos um homem que escalava o aparelhamento com a agilidade de um gato-tigre. Esse homem estava vestido de vermelho. Era um prisioneiro. Ele tinha um boné verde. Era um prisioneiro à perpetuidade. Ao chegar a certa altura, o vento levou seu boné. Sua cabeça branca apareceu. Não era um jovem homem. Um prisioneiro, em efeito, empregado a bordo para uma tarefa da prisão. Havia, desde o primeiro momento, corrido até o oficial de quarto e, no meio da confusão, da hesitação da tripulação, enquanto todos os marinheiros tremiam e recuavam, ele pediu ao oficial permissão de arriscar sua vida para salvar esse responsável. Com o sinal afirmativo do oficial, ele rompeu com um golpe de martelo a corrente soldada à manivela de seu pé. Depois, ele pegou uma corda e lançou-se nas mortalhas do navio. Nesse momento, ninguém reparou na facilidade que essa corrente foi quebrada. Só mais tarde nós lembraremos disso. Em um piscar de olhos, ele estava sobre a viga e parou alguns segundos e pareceu a medir com o seu olhar. Esses segundos, enquanto o vento sacudia o chefe na extremidade dos fios, pareceram séculos àqueles que assistiam. Enfim, o prisioneiro levanta os olhos para o céu e faz um passo à frente. A multidão respira. Nós ouvimos percorrer a viga correndo. Chegando na ponta, ele amarrou a ponta da corda que trouxe consigo e deixou cair a outra ponta. Depois, ele começou a descer com as mãos por essa corda. E então foi uma inexplicável angústia. Ao invés de um homem pendurado no abismo, agora a multidão via dois. Diríamos uma aranha indo buscar a mosca. Somente que aqui a aranha trazia a vida e não a morte. 10.000 olhares
estavam fixos sobre eles. Nenhum grito, nenhuma palavra. O mesmo estremecimento percorria todo o grupo e franzia as sobrancelhas. Todas as bocas retinham o ar, como se elas tivessem medo de acrescentar o mínimo sopro ao vento que sacudia esses dois miseráveis. No entanto, o prisioneiro tinha conseguido aproximar-se do chefe, e já era tempo. 1 minuto mais e o homem, exausto e desesperado, soltaria-se no abismo. O prisioneiro o amarrou pela cintura solidamente com a corda ao qual ele segurava-se com uma mão, enquanto com a outra trabalhava o outro. Enfim, ouvimos montar a viga e puxar o marinheiro. Ele, então, o segurou em seus braços um momento, para que ele recuperasse suas forças. Depois, ele o pegou em seus braços e, andando sobre a viga até o convés, onde o deixou nas mãos de seus camaradas. Nesse instante, a multidão aplaudiu. Haviam velhos carrancudos que choravam, as mulheres se abraçavam e escutamos todos gritarem em uma só voz: a graça a este homem. Ele, no entanto, colocou-se no dever de descer imediatamente para encontrar sua equipe. Para chegar mais rápido, ele escorregou por uma corda e começou a correr sobre uma viga baixa. Todos os olhos o seguiram. A um certo momento, tivemos medo. Talvez ele estivesse cansado, ou sua cabeça estivesse com tontura. Acreditamos o ver cambalear e hesitar. De repente, a multidão grita com terror. O prisioneiro caiu ao mar. A queda foi perigosíssima. A fragata Algeciras estava perto do Órion e o prisioneiro caiu entre as duas embarcações. Era temido que ele escorregara debaixo de um ou de outro. 4 homens apressados pularam dentro de uma embarcação. A multidão os encorajava. A ansiedade estava de volta em todas as almas. O homem não voltou a subir à superfície. Ele desapareceu dentro do mar sem fazer uma dobra sequer, como se ele caísse em uma tonelada de óleo. Eles sondam, mergulham, procuram, tudo em vão. Buscaram até o anoitecer. Não se encontrou nem mesmo o corpo. Na manhã seguinte, o jornal de Toulon imprimiu essas linhas. 17 de novembro, 1823. Ontem, um prisioneiro de uma equipe a bordo do Orion, voltando de prestar socorro a um marinheiro, caiu ao mar e afogou-se. Não pudemos encontrar o seu cadáver. Presumimos que ele está preso nas pilhas da ponta do arsenal.
Este homem era o prisioneiro número 9430 e chamava-se Jean Valjean. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Eu te desejo um excelente fim de semana e nos vemos de volta com programação normal a partir de segunda-feira. Grande beijo, obrigada pela tua companhia, uma semana a mais.